Sejam todos bem-vindos ao canal Moldando Sociedades. Meu nome é Justino Mata. Hoje temos um grande convidado especial que iremos, de uma forma diferente, trazer uma inspiração, trazer aqui uma história de superação contada em primeira pessoa. Temos um convidado, conforme disse, especial, que é nada menos, nada mais que Admiro Feliciano. Ele que é jornalista de profissão há mais de 15 anos. Conosco e juntos vamos embarcar nessa história linda e de superação que mesmo irá interessar a todos nós. Mas antes, subscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação e por último deixe ficar o seu like. Boa tarde, bem-vindo ao Moldando Sociedade. Boa tarde, Justino. Boa tarde aos internautas que estiverem a acompanhar o programa e onde estiverem e a hora que estiverem a acompanhar. Muito obrigado por este convite ao Moldando Sociedade. Obrigado nós. Quem é Admiro Feliciano? Fale-nos um bocado do senhor. Bom, é difícil falar, alguém falar de si, não é? Mas, resumidamente, sou Admiro Feliciano, como disse, nasci em Cabo Delgado, no distrito de Montepuez. Tive uma infância difícil, como qualquer uma criança de uma família humilde, ou se quisermos, de uma família com poucas posses, né? Humilde no sentido de tentarmos embelezar um pouco, né? Pois, para não dizer... Exatamente, mas com poucas posses, com muitas dificuldades, mas com vontade, com crença e que acredita que é possível, porque afinal de contas podemos ter dificuldades, mas com trabalho, com algum espírito de crença, com vontade, aprendendo, digamos assim, os erros dos outros, como podemos moldar de acordo com o programa, então a gente ultrapassa. Então, tive pouco tempo de infância na minha região, depois fui crescer em Nampula com um tio, que o Deus o tenha, faleceu no ano passado. Este senhor é que para mim foi um pai, porque não tive pai, digamos assim, como outras crianças. A minha mãe teve a mim e logo na tenra idade meu pai sumiu. Só fui conhecer quando tive 21 anos. Portanto, esse período todo, desde a criancice até o início da juventude, portanto, passei a viver com um tio que me deu o ABC da vida, que era ter escola, ainda estudar em escolas muito difíceis, distantes de casa, com dificuldades do uniforme. Ainda bem que foi introduzida a questão do uniforme, porque o uniforme trouxe alguma inclusão entre o pobre e o rico, né? Portanto, houve uma obrigatoriedade. Creio que foi por aí de 1995. 95, 96 é que começamos a ouvir essa questão do uniforme. Mesmo assim, havia dificuldade para algumas crianças. No meu caso, tive dificuldade de ter uniforme, mas felizmente foi o resumo, né? Ter uniforme resolveu quase 1000 problemas. Então, foi isso que aconteceu comigo. E mais do que se interessar com as questões de escola, não é? Apesar das dificuldades, também me interessei com o desporto, jogava futebol em particular e depois tinha alguma veia no mundo artístico-cultural. Lembro-me que na época éramos os primeiros jovens em Nampula, pelo menos, que estávamos ligados com o hip-hop. Okay. E nessa altura acompanhávamos o MC Ama, e depois ouvíamos muito Tupac na altura, o Dr. Dre, acompanhávamos também os rappers em português emergentes na altura, Black Company. Então nós entramos nessa onda de música que, algumas vezes, as pessoas, quando se trata de rap, né, parece uma cultura artística ligada a pessoas, a marginalidade, exatamente, mas não é isso, porque há uma mensagem muito forte que fica. É preciso entender por que os rappers vestem assim,
porque que cantam assim, para perceber, ir a fundo da coisa. E eu na minha adolescência, andei nisso e gostava muito do rap. E pronto, tínhamos até alguns shows, tínhamos muitas coisas a fazer naquela altura e mesmo assim não deixava de fazer as coisas mais importantes, que é a escola, que é respeitar a família, que é tentar fazer o mínimo em função das circunstâncias, em função daquilo que tinha em casa. Portanto, incrível que pareça, por incrível que pareça, sempre fui melhor, quer do ponto de vista da cultura, desporto, escola. Até lembro-me que naquela altura os professores, a direção da escola, os professores até iam para casa do menino. Quando você fosse um menino destacado, iam para casa para dizer à sua família: esse menino é tão inteligente, é tão não sei o que. Então aquilo era uma coisa incrível. E eu lembro-me, o meu professor era um senhor chamado, não sei se ele vive até hoje, mas eu gostava um dia que voltasse a me cruzar com ele, um senhor chamado Pedro. Vivia lá para Marrera. Marrera é um bairro distante, afastado da cidade de Nampula. Ele vivia lá. Então ele dizia: qual é a melhor forma de um filho de pobre se vingar de um filho de rico? Não no sentido de luta, de competição, mas é no sentido de ser inteligente. Porque a inteligência criava um equilíbrio. A escola, quando fosse uma pessoa comprometida com o assunto de escola, tornava um menino especial. Então não tens condições, mas se és um menino inteligente, dedicado, até era uma pessoa destacada, isso valorizava-se muito. Hoje em dia parece que não se valoriza muito o conhecimento. Temos essas lacunas, infelizmente. Ok, é uma grande história e sabemos nós que o senhor Admiro Feliciano é jornalista de profissão. Sim, sou jornalista. Como eu estava a dizer, nessa coisa de querer ser uma coisa, ter sonhos por aí, queria ser artista, portanto, artista musical, mas também tinha a veia de ser jornalista. O jornalismo nasce mesmo na área desportiva. Eu era fã de Saído Mar, que o Deus o tenha. Saído Mar foi jornalista locutor da Rádio Moçambique e eu lembro-me de alguns trechos que eu lia já há um tempo de um jogo de futebol que Saído Mar relatou, depois foi traduzido em texto. Um jogo entre o Majeje de Maputo e uma equipa do Cairo. Já não me ocorre o nome, mas era uma equipa do Cairo e Yaoundé. Portanto, então está traduzido num texto da 8ª classe. Eu gostava muito de ler esse texto. Então o Saído Mar inspirou-me bastante para entrar no jornalismo. Então sempre que eu fosse para um jogo, eu fazia um relato e tudo mais, imitar e por aí, etc. Então foi aí que começou a veia jornalística. Quando em 2000, porque eu vivi em Nampula de 93 a 2002. Portanto, quando eu regresso para a terra natal, em Montepuez, em 2002, eu continuo a fazer os relatos. Jogava futebol, mas também relatava. A minha mãe, uma das vezes, lembro-me que ela disse-me que eu não devia continuar a jogar porque o futebol não tinha futuro. Um dia podia partir a perna e ninguém haveria de me visitar e ela não tinha condições para continuar, para me ajudar, para fazer alguma coisa. Então eu devia me concentrar com outras coisas. Então, eu continuei com o assunto de jornalismo. E relatando assim na rua e por aí, etc. E eu fui muito hostilizado com isso. Por incrível que pareça, algumas pessoas saudavam, gostavam, achavam aquilo como uma palhaçada, né? Mas também eu tinha muitas hostilizações. Eu fui bastante hostilizado. Até porque se eu não tivesse foco, teria desistido. Por quê? Porque pensavam que eu era um maluco, pensavam que eu era surmático, já deram muitos nomes.
mas eu não desisti. Em 2004, eu relatava até jogos oficiais, como por exemplo, lá no meu distrito, lá em Montepuez, quando acontecesse o campeonato provincial de futebol, era convidado pelo Conselho Municipal da cidade de Montepuez. Convidavam para fazer o relato, até me alocaram um megafone para poder alcançar mais gente quando estivesse já a relatar o jogo. Então, fazia esse trabalho com muito amor, sem olhar para todos aqueles dizeres, né? Fazia isso com muito amor e lembro-me um dos jogos que me marcou bastante foi o jogo entre o Sporting, o Atlético de Montepuez como anfitrião e o Sporting de Nampula. Foi um jogo que havia muita gente, incluindo o governador de Cabo Delgado, na altura Lázaro Mate. Portanto, então, não imagina no meio de tanta gente, num campo de futebol, toda a gente concentrada em si e a fazer um relato de um jogo que você não tem nenhuma formação. Tudo por via curiosidade e a fazer muito bem. Foi uma coisa muito marcante. E acredito que a partir disso a semente foi lançada. E em 2005 havia um projeto de instalação de uma rádio comunitária no meu distrito. Pela primeira vez havia vontade do governo de instalar uma rádio comunitária e eu era o futuro para a rádio comunitária. Já se comentava isso. Então, em 2005 mesmo, o projeto começou a ser materializado. Foi materializado, foi construída uma rádio comunitária, depois houve questões burocráticas para ver como é que seria a gestão, porque o Conselho Municipal só estava a apoiar na construção, estava a incentivar, mas ela como uma instituição, portanto, pública, com o tipo de política, não tinha mandato para fazer a gestão de um órgão de comunicação social. Tinha que ser uma instituição competente, ligada àquela área, por causa de questões de transparência. Exatamente. Então, o Conselho Municipal contactou o ICS, que é o Instituto de Comunicação Social, para poder fazer a gestão. E houve um acordo, um memorando e por aí, etc. Quando chegou a vez de se contratar os recursos humanos, teve que se lançar um concurso, eu concorri e pronto, fui convidado a concorrer. Sim. Portanto, há uma coisa estranha que aconteceu. Não vou esconder o meu descontentamento. Há uma coisa estranha que aconteceu. Não entendi por que eu chumbei. Porque, do ponto de vista de documentação, requisito, resposta, estive à altura. Houve algumas informações que não interessam aqui dizer, questão de favoritismo, e este é um ponto muito negativo para o nosso país. Nós não podemos incentivar favoritismo. Nós temos que deixar as pessoas voar, como se fosse um jogo de atletismo, em que arranca as pessoas para cortarem uma certa meta, não é? As pessoas saem a correr, né? Naquela corrida de resistência. Os bons vão até ao fim. Aqueles que não vão conseguir sozinhos vão ficar para trás. Então, o que isso significa? Significa que nós temos que dar oportunidade a todos. Quando estamos diante a um programa, a um projeto, a uma coisa, somos gestores de alguma coisa, nós precisamos de dar oportunidade a todos para as pessoas correrem até o fim, para vermos como é que selecionamos de forma justa. Conforme disse exatamente. Antes, quando ele falava sobre a sua infância dentro da escola, onde destacava-se pela sua inteligência, pela ser diferente dos outros alunos, era sempre ali destacado uma referência. Sim. Mas nesta parte não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Tentaram me peneirar, mas devo aqui reconhecer e agradecer o presidente do município de Montepuez, na altura, Rafael Correa. Ele convidou-me de forma pessoal para integrar o grupo que foi supostamente aprovado. Nós sabemos que os concursos muitas vezes são lançados
por inglês ver, não é? Já com Infelizmente. já, Mas depois, enquanto já existe mas, alguém, já. Isso eu não posso tatear, isso é assim, infelizmente. Mas eu digo-te, Justino, mesmo nessas circunstâncias, nessa forma de ser, eu não deixo de incentivar as pessoas para que investam na capacidade. Porque é preciso investir na capacidade de resiliência, capacidade de análise e de alternativas, para você saber que não deu, isto não era para mim, e a minha avó me ensinou muito bem esse ditado. Se não é para si, não insista. As coisas sempre vão chegar. O tempo pode levar o tempo que levar, mas sempre vai chegar. Eu tive a paciência. Num dia em que eu estava na Machamba, a minha avó, eu tinha acompanhado a minha mãe a Machamba nesse dia, e de repente recebo uma ligação, quando eu já não esperava que fizesse parte dos que iam para a formação, aquela formação para o tal projeto de rádio comunitária. Eu já tinha deixado aquilo para lá. Eu disse que não é desta vez, mas um dia as coisas podem vir. Então fiquei na minha, né? Em casa, ajudando a minha mãe, que era o dia a dia, era o meu normal. E esse dia fui acompanhar minha mãe na Machamba. É quando recebo uma chamada dizerem que está um carro ali em casa. Epa, numa casa onde nunca apareceu um carro e depois um carro de luxo à minha procura. Era o presidente do município de Montepuez que procurou até onde eu vivia exatamente. E tive essa notícia de que no dia seguinte devia integrar a equipa para ir à formação básica de jornalismo no distrito de Moeda, que era para ter o input, o jornalismo básico, para depois essas pessoas eram para serem preparadas para trabalhar na rádio. Então foi assim, e quando eu cheguei foi uma felicidade enorme que não acabava, porque era a concretização de um grande sonho. Então eu sempre estive pronto, e naquele dia mesmo arrumei-me, dia seguinte rumei a Moeda junto com outros colegas, e por incrível que pareça, lá em Moeda fui o melhor aluno. A sua capacidade de comunicação leva-nos a um rumo de uma conversa que acaba se tornando de superação e inspiração para muitos. Como forma de inspirar aqueles que não têm condições para iniciar uns estudos, até para chegar a ter um futuro brilhante, como nós aqui nos referíamos. Quanto tempo tem fazendo jornalismo? Fala-me dos seus ganhos com isso. Vemos a formação, ganha prémios até então. Estávamos mesmo que deixasse aqui ficar como forma de inspirarmos aquele que nos assiste e moldarmos a nossa sociedade. Bom, mas antes de ir para aí, gostava de dizer agora, quando eu regresso de Moeda para Montepuez, né, trabalhei em 2006, comecei a trabalhar em 2006, no dia 8 de outubro de 2006, depois fiquei uns 2-3 anos. Fui convocado para o serviço militar obrigatório. Então participei do serviço militar obrigatório em 2009, e neste processo de formação de serviço militar obrigatório descobri que era importante que um cidadão moçambicano, como qualquer parte, que estivesse pronto para a sua pátria, tivesse a educação cívico-patriótica. Porque essa é uma das grandes lacunas. Digo isso por quê? Porque Moçambique é um país soberano, que tem suas normas, sua estrutura, e um cidadão precisa de conhecer. Isso é como uma casa. Você não pode falar mal da sua casa, por mais dificuldade tenha. Então, é preciso reforçar o seu espírito de cidadania. E esse reforço de espírito de cidadania foi completado quando eu estive na tropa, nesses 2 anos. Depois disto, eu passo para a televisão. Começo a trabalhar na televisão em 2011 e durante muito tempo eu sempre fui acompanhando os assuntos ligados à informação. Sempre estive ligado à informação. Então eu via sempre que há prêmios nacionais que são
promovidos, mas as pessoas que ganham são jornalistas de Maputo. Nessa altura, eu trabalhava em Gaza. Quando eu tive uma passagem curta aqui em Maputo, de estágio e por aí, etc. Depois tive contrato, comecei a trabalhar na província de Gaza. Na província de Gaza, eu acompanhava pessoas que ganhavam um prêmio, sei que são jornalistas de Maputo, não sei o quê. Então isso chamou minha atenção para eu perceber se uma pessoa da província não podia ganhar. E não podia ganhar por quê? Quais são os requisitos que davam para... Exatamente. Então, em 2017, a primeira vez que eu concorri, ganhei. Isso é Maputo? Não, estando em Gaza. O concurso foi aberto, é nacional, então eu concorri com uma matéria chamada Desenvolvimento de Cadeias de Valor. Esse foi um concurso de agricultura. E note que em cada categoria, melhor, era apenas um prêmio, era apenas uma pessoa que ganhava. Não havia primeiro, segundo e terceiro. Portanto, para cada categoria, categoria de televisão, rádio, imprensa escrita, era só um prêmio só para o vencedor, neste caso o primeiro classificado. E eu ganhei. Nessa mesma situação que havia muitos concorrentes, eu ganhei em primeiro lugar. Isso foi em 2017, foi o primeiro prêmio. Portanto, foi a primeira vez que eu concorri e depois consegui vencer o prêmio. Então, aquelas coisas de os prêmios ganham-se em Maputo, acabei percebendo que não era isso. Então nós muitas vezes, quando estamos na província, temos muito medo de participar das coisas. Nós pensamos assim, não, é porque isso já foi ganho. Muitas vezes, também essa questão, olhando para a questão de concursos, quando a gente quer concorrer por uma coisa, sempre andamos nessa de, não, pá, já estão ocupadas lá as vagas. Não, tens que experimentar. Experimenta. Há sempre alguém que vai trazer justiça, empatia na coisa. Então foi assim como eu começo a concorrer. Então, ganhei aquele prêmio da agricultura, que é muito especial. Esse prêmio é muito especial. Pena que aqui não trouxe... Teremos oportunidade. Exatamente. Tenho os diplomas e tudo, não sei o quê. Então, depois venci, ocupei um terceiro lugar de um prêmio sobre pescas. Depois venci um prêmio sobre estatísticas vitais do Instituto Nacional de Estatísticas. Depois venci 2 vezes o prêmio de eletricidade. E depois tive, entre outros prêmios. Mas esses são os prêmios mais destacados. Acredito que na minha contabilidade andam por aí entre 5 ou 6 prêmios. Se a memória não me trai. Sempre quero concorrer. Mesmo, repara uma coisa. Eu gosto muito de participar dos concursos, né? Por quê? Por um lado, porque eu quero vencer, porque esta é a forma de mostrar aos meus filhos, netos, sim, mais tarde, né? Que o pai foi isto, não sei o que é um acervo, faz parte do meu acervo. Mas, por outro lado, quero mesmo inspirar a essas pessoas que são das zonas recônditas, pessoas sem poder, sem condições de nada, e que são de famílias muito humildes, que quando perseguem um caminho, se focam em alguma coisa, é possível. Então, com as dificuldades nós podemos superar. Então, é mesmo por causa disso, são essas duas vertentes que eu, por um lado, porque eu preciso disso, para que eu faça uma história, constitua um acervo para inspirar os meus filhos, mas não só, para inspirar aos outros, sobretudo aqueles que no passado pensavam que eu era surumático, passo a usar essa expressão que não é boa, né? Pensavam que eu era uma pessoa de má vida, não tinha nenhuma conduta de má vida, só para perceber, Justino, eu não consumia álcool, só consumia álcool aos 30 anos. Provar o primeiro copo de álcool, mesmo para curiosidade, para saber, não sei o quê. Hoje até bebo um pouco, mas não é algo que me... Exatamente. Portanto, é mesmo para relaxar. Sim. É mesmo para relaxar, porque isso faz parte. Exatamente. Só aos 30 anos é que eu consegui provar álcool, em 2014. Sim. É mesmo uma baita história de inspiração. Creio eu que os nossos internautas
se inspirem, acreditem, assim como o nosso convidado Ademir Cristiano aqui deixou ficar. É possível se acreditamos em nós, é possível se pressionarmos, é possível se não desistimos. Eu acredito que um dia será possível. Exato. Muito obrigado, Cristiano. Foi mesmo isso, uma conversa com muito para todos nós. Creio eu que, para mais, siga o nosso canal, Moldando Sociedade, ative o sininho de notificação e, por último, deixe ficar o seu like. Cânio Mambo.